Então, pessoal, agora a gente vai discutir sobre temas ligados a projetos de leis, as redes sociais do Senado, do MEC e do INEP, que podem aí ser temas de redação. Desde 2014 que eu venho observando, os temas de redação do Enem são sempre ligados a algo que estão em voga aí, projetos de leis em andamento, projetos de leis que foram aprovados, e eu tenho percebido que as redes sociais, tanto do Senado, né, que é onde fazem as leis, do INEP, que é coisa ligada à educação, do MEC, traz muitas temáticas. Eu fui voltando o Instagram dessas instituições e percebi que ano passado, por exemplo, do cinema, o Senado falou de uma lei sobre acessibilidade ao cinema. A gente viu que depois no Instagram do INEP tinha falando sobre o cinema também em algum momento. Então eu percebi que o pessoal do Enem olha muito esses sites também, para ser alguma coisa atual, mas não tão em voga. Então eu trouxe alguns projetos de lei então que podem cair e é que às vezes não está tão no holofote. Então, primeiro aí, situação atual dos moradores de rua. Então, a gente às vezes não fala, as pessoas não têm falado mais dos moradores de rua, sobre os mendigos, e foi uma temática abordada. Teve um projeto de lei para melhorar e até mesmo para ter o censo, para a gente saber exatamente quantos moradores em situações de ruas que nós temos. Então, é um tema que foi abordado esse ano, então pesquisem sobre isso. Compras online e e-commerce, então, e até mesmo aquela uberização que a gente tinha falado, as novas formas, né, de comércio, da economia, que é a tendência agora de vendas online. É um tema que foi bastante falado também. Maus tratos animais. Esse ano foi aprovada uma lei que está punindo com maior rigor o maltrato a animais. E lá no site do INEP e do MEC também estava lá sobre esse maltrato. A gente discutiu em sala sobre isso. Um termo falado sobre capacitismo. Eu vi 2 vezes caindo nesses sites e nessas redes sociais do governo, falando sobre capacitismo. Vocês já ouviram falar esse termo, capacitismo? É uma atitude preconceituosa generalizada, de acreditar que a pessoa que tem deficiência, algum tipo de deficiência, não pode fazer coisas que pessoas normais fazem. Então, falando mesmo da capacidade intelectual da pessoa. Então, chama capacitismo. Depois pesquisem aí sobre esse tema. Eu vi post também sobre trabalho escravo, exploração do trabalho. Não é escravo só no literal de escravidão, não. Às vezes uma exploração do trabalho, a pessoa submetida a muitas horas de serviço, trabalhando em ambientes insalubres. Às vezes também dificuldade de locomoção e falta de incentivo das indústrias. Condições análogas a de escravo. Então, esse tema de trabalho à locomoção também foi forte. Energia sustentável, muito tempo que o Enem não traz nada sobre o meio ambiente, né? Então, eu vi um post aí sobre energia sustentável. Então, as formas de produzir energia sem afetar o meio ambiente. Energia solar, a energia eólica que vem dos ventos, né? Existem formas de energia que não poluem o meio ambiente, que são formas aí bacanas de se colocar. Outra temática que eu vi nessas redes sociais que eu tenho analisado, falando sobre pessoas desaparecidas. Às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas que se perdem, somem no Brasil sem nunca mais ter notícia, né? E teve até uma novela da Globo, como é que chamava aquela novela? Do Explode Coração, que tinha uns ciganos na novela, e que tratava, e sempre no intervalo das novelas, no final da novela, aparecia as crianças desaparecidas. Eu lembro que nesse ano da novela, muitas crianças foram achadas. Então, às vezes é um tema que está meio perdido, mas que estava nas redes sociais aí do governo. Agora, uma lei que eu achei interessante é que obriga a ter serviços sociais e psicológicos nas escolas. Agora é lei, é obrigatória essa presença dos psicólogos e de assistente social, né, nas escolas. Eu achei legal, porque hoje em dia, com todos esses problemas e agora a gente vivendo esse período de pandemia, ter um profissional da área da saúde mental, né, um psicólogo, vai ajudar no problema da depressão, no problema da ansiedade. Então, eu acredito que os adolescentes hoje não têm muita tendência, já estão tendo, né, apresentando isso. Então, eu acredito que pode ser uma temática, ainda mais que teve uma lei se tornando obrigatório
o acompanhamento psicológico, né? Inclusão tecnológica do idoso, vi nas redes sociais também sobre isso. A gente vê que o mundo o Brasil, né, está envelhecendo, que a tendência é que daqui a 30 anos a população idosa ultrapasse a população jovem. Então a gente tem que pensar em medidas para inserir o idoso no mercado de trabalho, na parte de lazer e até mesmo na tecnologia. Ver formas de ter um celular específico para o idoso, né, com letras maiores, ter uma acessibilidade maior. Hoje em dia já tem até uma profissão que é essa, de neto de aluguel, que chama neto de aluguel, que as pessoas vão e ensinam o idoso a mexer no celular, mexer no computador, mexer na internet, Instagram, redes sociais e tudo. Então a tendência é a inclusão digital dos idosos aí. E também nós temos a educação política. Essa educação política é uma tendência, porque acontece que as pessoas hoje em dia não estão tão politizadas e são facilmente manipuladas. Então, ter uma educação política nas escolas, que ensine, às vezes, o direito do consumidor, saber um pouco sobre os direitos sociais, os direitos previstos na Constituição, acredito que é melhorar a sociedade como um todo. Beleza, pessoal? Até o próximo bloco.